gente vai dar continuidade a esse estudo, falando sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos abordar especificamente o versículo 1 ao versículo 17. Amém? Então eu tenho certeza que nós vamos ser grandemente edificados por meio do nosso estudo da Palavra de Deus. E eu já peço a você que ore por esse projeto, onde eu tenho aqui o objetivo de poder discorrer com os irmãos por todo o Evangelho de Mateus, comentando versículo por versículo. Isso a gente vai fazer com bastante calma, onde a gente tem ali a oportunidade de observar cada versículo, trazer um pouco do contexto histórico, o significado das palavras. E tudo isso, meus irmãos, para que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que a vida eterna consiste nisso, em nós conhecermos o Senhor, nosso Deus, e ao seu Filho Jesus, a quem Ele enviou. Então, que a gente possa, por meio desse momento, ser grandemente edificado e conhecermos cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus. Vamos começar então o estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos estudar hoje, conforme já divulguei aí mais cedo, vamos estudar sobre a genealogia do Senhor Jesus. Na semana passada a gente até já deu ali uma observada no versículo 1 do Evangelho de Mateus, e hoje a gente vai continuar dando sequência aí ao nosso estudo desse Evangelho. Amém? Vamos aqui, eu vou mudar a minha tela para facilitar a leitura da Palavra de Deus. Eu vou colocar aqui para nós os textos bíblicos que nós vamos estar comentando. Eu vou estar colocando cada versículo do capítulo 1 aqui do Evangelho de Mateus e vou estar comentando com os irmãos aí a maioria dos versículos que vão ser apresentados neste momento. Vamos lá. A genealogia de Jesus Cristo. Nós temos aqui o versículo 1 que diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Meus irmãos, quando nós iniciamos o estudo do Evangelho de Mateus, a gente vai se deparar aqui logo no início com a genealogia do Senhor Jesus, e é importante que ao estudarmos essa parte da Palavra de Deus, a gente busque responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? Porque esse era o objetivo de Mateus ao escrever esse evangelho. Ele tinha por objetivo apresentar a pessoa do Senhor Jesus. Mateus, ele era um judeu, cobrador de impostos, que foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um discípulo do Senhor, se tornou um apóstolo, e ele escreveu o evangelho, esse evangelho que leva o seu nome, com o objetivo de mostrar para os seus irmãos judeus que o Senhor Jesus, ele é o Messias, que ele é o Rei dos judeus. Amém? E aqui, nesses primeiros 17 versículos, nós vamos ver Mateus citando aqui pelo menos 46 pessoas. E o período que Mateus ele vai estar abordando é um período de aproximadamente 2000 anos. Então, a genealogia do Senhor Jesus, ela é a primeira das muitas provas que Mateus ele apresenta ao seu público com o objetivo de mostrar que Jesus ele é o verdadeiro Messias e Rei prometido por Deus. Então, o versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a genealogia na Bíblia Sagrada, muitas das vezes a gente tem a tendência de não dar muita importância para isso, para a genealogia. Isso acontece por conta da nossa cultura. Infelizmente, nós não temos aí a cultura de valorizarmos a genealogia, muitas das vezes a história dos nossos antepassados. Mas o povo judeu, ele tinha essa cultura
aonde eles valorizavam por demais a genealogia, até porque para o povo judeu a genealogia era uma forma de provar, por exemplo, que determinada pessoa ela era herdeira de determinada herança. Então, Mateus ele apresenta a genealogia do Senhor Jesus com o objetivo de mostrar aos seus leitores que o Senhor Jesus ele não foi um personagem fictício. Muitas pessoas admiram muitos dos ensinamentos de Jesus, mas nós precisamos saber que o Senhor Jesus ele foi uma pessoa que realmente existiu, uma pessoa que fez parte da história. Jesus ele não é um personagem fictício. Jesus ele é o Verbo de Deus que se encarnou. Ele se fez homem como um de nós e habitou no nosso meio. Então, nós precisamos olhar para a genealogia com esse entendimento de que Jesus não é um personagem fictício, mas ele é uma pessoa, um personagem real que fez parte da história. Então, essa lista dos nomes dos antepassados de Jesus Cristo tem o objetivo, como eu já disse, de mostrar que ele é o Messias e o Rei dos judeus. Então, o versículo 1 segue dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo. Na live passada, eu apresentei aos irmãos o significado do nome Jesus, mas eu vou trazer novamente aqui para que a gente possa relembrar. O nome Jesus significa Javé é Salvador. E o nome do Senhor Jesus, ele revela o principal objetivo, a principal missão do Senhor Jesus, que é salvar pecadores. Já o nome Cristo, ele não é um nome próprio, mas Cristo é um título que é dado ao Senhor Jesus, que tem o significado de ungido, que é o mesmo correspondente hebraico para a palavra Messias. Então, o versículo de número 1 segue dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, Mateus apresenta o Senhor Jesus como sendo o filho de Davi. E você vai perceber isso no decorrer do Evangelho de Mateus, que ele vai apresentar o Senhor Jesus por muitas vezes como sendo o filho de Davi. Essa expressão filho de Davi não significa que Davi fosse o pai do Senhor Jesus, mas essa expressão ela nos traz o sentido de descendente, ou seja, Jesus ele é descendente de Davi, ele é da linhagem de Davi. Então, Mateus ele tem o objetivo de mostrar que Jesus ele é dessa linhagem real. Para você que conhece a história bíblica, você vai saber que Davi foi um grande rei de Israel. E Jesus ele é descendente de Davi. Então, logo, Mateus está nos apresentando Jesus como sendo aquele que é o herdeiro legítimo do trono de Davi. E é por isso que ele apresenta aqui uma lista onde vai aparecer vários reis de Israel. Tá bom? Conforme a gente for analisando a genealogia do Senhor Jesus, você vai perceber isso, que Mateus ele vai apresentar vários reis de Israel, porque ele deseja que os seus leitores saibam que Jesus ele é descendente de Davi, logo ele é um herdeiro legítimo do trono de Davi. Porque, como eu disse e volto a dizer, o objetivo de Mateus é apresentar o Senhor Jesus como o rei dos judeus. Então, ele faz isso, né? Apresenta o Senhor Jesus como sendo o rei. E, além de Mateus, um outro evangelista que apresenta a genealogia de Jesus é o Evangelho de Lucas. Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus. Lucas, ele foi ali um discípulo do apóstolo Paulo. Lucas, ele era um médico gentil que se converteu ao cristianismo. E ele, juntamente com Mateus, são os únicos que apresentam uma genealogia
do Senhor Jesus. Porém, existe ali uma diferença da genealogia que Lucas apresenta com a genealogia que Mateus apresenta. Porque o propósito, o objetivo de cada um deles é diferente. Mateus, como eu disse, tem o objetivo de apresentar Jesus como o rei, por isso ele apresenta Jesus como sendo filho de Davi. E quando você lê a genealogia que está ali no Evangelho de Lucas, você vai ver Lucas apresentando a genealogia de Jesus desde Adão, porque o objetivo de Lucas era mostrar que Jesus ele tem essa natureza humana, né? Que ele se identifica com cada um dos seres humanos. Então, o Evangelho de Lucas ele mostra Jesus vindo para toda a humanidade, né? Para todas as pessoas de todos os lugares. Agora, o evangelista Mateus, ele primariamente escreve o seu evangelho voltado mais para o povo judeu. Amém? E essa também é uma das razões pela qual nós estamos aqui diante da genealogia, visto que o judeu valorizava bastante e valoriza até os dias de hoje a genealogia. Então vamos seguir aqui a leitura do versículo 1, que diz: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Abraão, ele é o pai de todos os judeus, né? Então, Mateus ele tem o objetivo de provar aos judeus que Jesus ele é o Messias de Deus, o herdeiro de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Amém? Martinho Lutero ele observou o seguinte: ele observou que Jesus, como descendente de Davi, ele veio para restaurar o reino de Israel. Jesus, como filho de Abraão, ele veio para trazer o reino de Deus a todo mundo. Olha que coisa interessante que Martinho Lutero observou, né? Jesus, como filho de Davi, ele trouxe a restauração ao reino de Israel, e ele, como filho de Abraão, ele veio trazer o reino de Deus ao mundo todo. Versículo de número 2 diz o seguinte: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Então nós temos aqui Abraão. Quem foi Abraão? Abraão ele foi o primeiro patriarca do povo judeu. Repare o seguinte, que a genealogia, além de provar que alguém é um legítimo herdeiro de uma determinada herança, a genealogia também ela tem esse objetivo de apresentar a história do povo judeu, a história do povo de Israel. Então, conforme a gente for aqui apresentando a genealogia do Senhor Jesus, também nós temos aqui a oportunidade de relembrar, de contar a história do povo de Israel. Então, nós temos aqui Abraão, que foi o primeiro patriarca do povo judeu. Abraão, a princípio, se chamava Abrão, e depois ele teve o seu nome mudado por Deus quando ele tinha ali a idade de 99 anos. Então Abraão gerou a Isaque. Quem foi Isaque? Isaque, ele foi filho de Abraão com Sara, e ele é o segundo patriarca do povo judeu. Abraão estava pronto para oferecer Isaque como um sacrifício a Deus, né? Mas aí você conhece a história, Deus ele interviu, provou a fé de Abraão, Abraão provou que confiava em Deus, Deus providenciou ali um sacrifício, e nós temos ali uma história de fé maravilhosa, e por isso Abraão é conhecido como o pai da fé, né? E aí ele teve o seu filho que se chama Isaque. O nome Isaque significa riso. Isaque ele se casou com Rebeca, com quem ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Então, nós temos agora aqui a citação do nome de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi o filho de Isaque, irmão gêmeo de Esaú. Jacó, ele comprou o direito de primogenitura que pertencia ao seu irmão Esaú,
e ele comprou esse direito de primogenitura por um prato de lentilhas, um cozido. Esaú tinha saído para caçar, voltou com muita fome, e aí Jacó, que era muito esperto, aproveitou a oportunidade, fez uma oferta para ele, e ele comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilha, por uma refeição. Jacó, ele também enganou seu pai Isaque quando ele se passou por Esaú, e por meio dessa atitude de Jacó, o seu pai Isaque acabou abençoando Jacó ao invés de Esaú. E aí a história bíblica diz que Esaú ficou furioso quando viu tudo aquilo que tinha acontecido. Jacó ficou com medo e foi embora. Ele foi morar junto com o seu tio Labão. E foi ali na casa do seu tio Labão que Jacó ele se casou com Leia e Raquel, que eram filhas do seu tio Labão. E ele teve ali 12 filhos e uma filha. Em determinado momento, numa de suas peregrinações, ali na terra de Peniel, Jacó ele lutou com um anjo do Senhor, e foi nessa ocasião que Jacó teve o seu nome mudado. Ele passou a se chamar Israel. Amém? A genealogia segue dizendo que Jacó gerou a Judá. Quem foi Judá? Judá foi o quarto filho de Jacó com Lia. Judá ele se casou com uma mulher cananeia, e ele também teve um relacionamento com a sua nora Tamar. Tamar engravidou de Judá e teve gêmeos. E foi Judá quem recebeu ali a bênção de Jacó. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, está escrito o seguinte: foi uma bênção que Jacó liberou sobre a vida de Judá. Ele disse o seguinte: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Então nós estamos aqui diante dessa promessa, a promessa que foi feita a Judá, a profecia que dizia que o Messias que Deus iria enviar, ele seria da descendência de Judá. Amém? Por conta dessa bênção que Jacó liberou sobre Judá, uma promessa de Deus. Vamos seguir aqui a leitura, o versículo 3, que diz: Judá gerou Pérez, e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Eu não vou comentar aqui o nome de todos os personagens, senão a gente ia gastar muito tempo, mas eu vou destacar aqui o nome de alguns personagens que são importantes para nós entendermos o objetivo de Mateus apresentar essas pessoas na genealogia do Senhor Jesus. Quem foi Tamar? Tamar, que tem ali o significado do nome Tamar, é palmeira. Tamar foi nora de Judá, com quem teve os filhos gêmeos, que nós acabamos de falar ainda há pouco. Uma coisa importante nós notarmos sobre a genealogia do povo de Israel é que não era comum as pessoas colocarem o nome de mulheres numa lista genealógica. Então nós percebemos aqui que Mateus ele sai desse padrão, e na genealogia do Senhor Jesus ele faz questão de citar mulheres, e eu acredito que ele faz isso com o objetivo de mostrar, meus irmãos, que diante do Senhor Jesus não existe distinção de pessoa. Não importa se o sexo da pessoa, se é homem, se é mulher. Para Cristo, todos nós temos o mesmo valor. Então, na genealogia do Senhor Jesus, nós vemos aqui algo diferente. Ele apresenta aqui o nome de mulheres, e não somente Tamar. Nós vamos perceber que Mateus ele cita aqui o nome de pelo menos 4 mulheres.
Então vamos seguir aqui a leitura no versículo 4, que diz: Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Vamos ler o versículo 5, que diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então aqui nós estamos diante da segunda mulher que aparece na genealogia do Senhor Jesus, que é Raabe. O nome Raabe significa largura. Agora, quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta da cidade de Jericó. Então, se já não era algo comum aparecer mulher na genealogia de alguém, que dirá ainda uma mulher que era uma prostituta e também era uma estrangeira. Raabe, ela era da cidade de Jericó. E a história bíblica diz que Raabe foi alguém que ajudou os espiões que tinham ido ali na cidade de Jericó verificar aquela cidade, né? E ela guardou aqueles homens, ela escondeu aqueles homens na sua casa, e ela aparece aqui na genealogia do Senhor Jesus. Veja, a segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus. O texto segue dizendo: Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Aqui nós estamos vendo o nome da terceira mulher que aparece na genealogia do Senhor Jesus. Ruth. O nome Ruth significa amizade. E Ruth, ela era uma moabita, era uma pessoa estrangeira também. E Ruth foi alguém que ficou viúva de Quilion, que era um dos filhos de Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. E depois que Noemi viveu aquela tragédia de perder o seu marido, de perder os seus filhos, Noemi, ela saiu de Israel, foi para a cidade de Moabe por conta de uma fome que tinha ocorrido ali em Israel, especificamente na cidade de Belém. E ela foi para Moabe com o objetivo de melhorar de vida, melhorar a sua situação. Só que quando ela chegou em Moabe, ela teve que enfrentar uma grande tragédia. O marido morreu, os filhos morreram, e depois dela estar arrasada diante dessa situação, ela resolveu voltar para Israel, voltar para sua terra. E aí acontece algo surpreendente. A sua nora, a Ruth, ela decide ir para Israel juntamente com a sua sogra Noemi. Então, é muito interessante como o nome está ligado com a personalidade da pessoa. Como eu disse, o nome Ruth significa amizade. E a gente percebe essa amizade. Inclusive, a história do livro de Ruth é uma história de amizade. Muito linda. Eu recomendo que você faça a leitura. É um livro pequeno que dá para você ler assim, numa pegada só, para você conhecer essa história tão maravilhosa, tão emocionante que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E ela Ruth voltou para Israel juntamente com a sua sogra. Ela aceitou o Deus da sua sogra como o seu próprio Deus. E olha que coisa interessante, né? Ruth, ela se tornou depois a avó do rei Davi. E ela aparece aqui na genealogia do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui duas estrangeiras e nós vemos aqui, por meio da história dessas pessoas que aparecem na genealogia do Senhor Jesus, o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Deus, ele prometeu a Abraão que por meio da sua descendência, todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então repare que o objetivo de Deus não era abençoar somente a nação de Israel. O objetivo do Senhor é abençoar todas as nações, de todos os lugares, de todos os tempos. Então, quando nós encontramos na genealogia do Senhor Jesus pessoas que eram estrangeiras, nós precisamos saber disso, que o objetivo do nosso Deus é abençoar todas as pessoas e não somente uma nação. Amém? Que coisa maravilhosa.
Vamos seguir a leitura aqui do nosso texto bíblico, o versículo 6. O versículo 6 diz: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Então no versículo 6 aqui aparece o rei Davi. O nome Davi significa amado. Davi ele foi o segundo rei do Reino Unido. Se você estudar a história de Israel, você vai ver que depois que a monarquia foi instituída na nação de Israel, Davi ele foi o segundo rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, Davi foi o segundo rei dessa era que é chamada na teologia de Reino Unido, o momento em que o povo, as tribos de Israel estavam unidas. E Davi, quando foi rei, ele fez da capital, a capital do seu reino, a capital da adoração, ele escolheu a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi a capital religiosa do reinado de Davi. Davi ele foi governador, Davi ele foi um guerreiro, era um homem de batalhas, era um homem que enfrentou muitas pelejas e Deus sempre estava com ele, ele confiava muito no Senhor e Deus sempre concedendo vitórias a Davi. Mas além disso tudo, Davi também era músico, né? Quando Saul estava atormentado, chamaram Davi para que ele pudesse tocar a sua harpa, e a Bíblia diz que quando ele tocava a sua harpa, o espírito maligno que atormentava Saul se afastava. Davi ele também era um poeta. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver que a maioria dos salmos são salmos de Davi. Então Davi foi um homem muito abençoado por Deus. E aí a genealogia de Jesus diz que Davi gerou a Salomão. Quem foi Salomão? Salomão ele foi o terceiro rei desse período que nós chamamos de Reino Unido. Salomão ele foi um rei sábio. Salomão ele foi alguém muito rico, muito próspero. Ele construiu o templo, né? O seu pai Davi tinha o desejo de construir o templo, um templo ao Senhor. Deus não permitiu. O Senhor falou que quem construiria esse templo de adoração ao Senhor seria o seu filho Salomão, e assim aconteceu. Salomão construiu um templo ao Senhor, mas no final da sua vida nós vamos perceber que Salomão acabou fracassando, porque ele se entregou à idolatria, né? Então o final da vida de Salomão é algo assim muito triste. Começou muito bem, foi uma pessoa que Deus abençoou de forma tremenda, foi uma pessoa próspera, o seu reino foi um reinado de paz. Contudo, ele se entregou à idolatria e cometeu ali várias abominações ao Senhor. E Salomão, ele foi filho de Betseba. Aqui no versículo 6 diz: o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Betseba, né? Quem foi Betseba? Betseba foi uma mulher que não era estrangeira, mas que foi casada com um estrangeiro. Urias, que aparece aqui no versículo 6, ele era um heteu, né? Ele era um estrangeiro. E Betseba foi a mãe de Salomão. E ela gerou Salomão através de um relacionamento de adultério com o rei Davi. Contudo, Deus perdoou Betseba, perdoou Davi, os dois se arrependeram dos seus pecados. Deus concedeu misericórdia e graça sobre a vida deles e concedeu aí a bênção, né, de aparecer aqui na genealogia do Senhor Jesus. Então, quando a gente olhar para pessoas como Betseba, como nós falamos aqui de Raabe, que era uma prostituta, quando nós olharmos para a pessoa como Tamar, que teve ali engravidou do seu sogro, coisas que aconteceram, erros, pecados que foram cometidos, a gente precisa, meus irmãos, ver que o nosso Deus é um Deus de graça.
A sua palavra diz em Romanos 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, ao estudarmos a genealogia do Senhor Jesus, nós vamos descobrir isso, que Mateus ele não procurou selecionar pessoas que tinham ali uma reputação ilibada, né? Mas Mateus ele faz questão de apresentar pessoas que cometeram pecados, pessoas que não eram perfeitas, para que por meio da genealogia do Senhor Jesus a gente possa ver que o Deus que é rei é um Deus gracioso. O Senhor Jesus é um Deus de graça. A genealogia do Senhor Jesus manifesta a sua graça para com todos os homens, de todos os povos, de todas as partes. Amém? Então vamos ter isso em mente. Vamos seguir a leitura, aqui o versículo de número 7, que diz: Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Versículo 8 diz: Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão e Jorão gerou a Uzias. Aqui no versículo 8 nós temos aqui a menção do nome de Josafá. O nome Josafá significa Javé julga. Quem foi Josafá? Josafá ele foi o quarto rei de Judá e ele reinou depois de Asa, que era o seu pai. Então repare que a genealogia também serve para isso, para nós contarmos a história do povo de Deus. Amém? E conforme a gente está lendo aqui os versículos, a gente vai conhecendo um pouco da história do povo de Deus. Vamos agora aqui para o versículo 9 e versículo 10, que diz: Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés e Manassés gerou Amon, Amon gerou a Uzias. Então, nós temos aqui no versículo 9 também a menção do nome de Uzias. Quem foi Uzias? Uzias, ele foi o 10º rei de Judá e ele reinou depois do seu pai Amazias. Depois nós temos a menção do nome de Ezequias. Ezequias, que o seu nome significa Javé da força, ele foi o 13º rei de Judá e ele reinou 29 anos depois de Acás, que era o seu pai. Então, como vocês estão percebendo, Mateus ele está apresentando aqui o nome de vários reis. E todos esses reis, é interessante nós percebermos que eram reis de Judá, conforme a profecia, as promessas que estavam ali sobre a tribo de Judá, de que o Messias viria da tribo de Judá, né? Na história de Israel, nós vamos ter ali a divisão do reino depois de Salomão. O reino se divide, reino do norte, reino do sul. No reino do norte ficava ali a cidade se eu não me engano, de Samaria, né? E no reino de Judá, no reino do sul, a capital Jerusalém. E a gente percebe que Mateus ele faz questão de apresentar os reis de Judá, conforme nós vimos aqui o rei Ezequias, que foi o 13º rei de Judá. O versículo 10 diz: Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou a Josias. Quem foi Manassés? Manassés ele foi o 14º rei de Judá e ele reinou depois de Ezequias, que era o seu pai. Manassés ele foi um rei terrível, irmãos. Se você ler a história de Manassés, é algo impressionante como esse rei se entregou à iniquidade, ao pecado. Ele foi um rei terrível e por conta dessa vida ímpia que Manassés ele levou, ele foi terrivelmente castigado por Deus, né? Só que aí acontece algo interessante na vida de Manassés. Quando ele chega ali no fundo do poço, vamos colocar assim, ele se arrepende dos seus pecados e ele é restaurado por Deus. Olha que coisa interessante. Então, independente da situação que você se encontra, talvez você tenha cometido muitos erros, mas olhe para cá, para a vida desses homens.
Veja que nós estamos aqui falando de pessoas que não eram perfeitas, eram pessoas pecadores. Algumas eram terrivelmente ímpias, malignas, que se entregaram ao pecado, como foi aqui o rei Manassés. Mas, contudo, a partir do momento que ele se arrependeu dos seus pecados, o Senhor o restaurou. Então, não importa a situação que você se encontra no dia de hoje, se você se voltar para Deus com o coração sincero, quebrantado, arrependido, o Senhor é poderoso para restaurar a sua vida. Creia nesse Deus de graça. Creia nesse Deus que perdoa pecados. Amém? Vamos seguir aqui a nossa leitura. Vamos ler aqui o versículo 11 e o versículo de número 12, que diz: Josias gerou a Jeconias, os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Então, o nome Josias significa Javé cura. Josias, ele foi o 16º rei de Judá. Ele reinou depois do seu pai ali. E quando nós lemos aqui, por exemplo, Josias gerou a Jeconias, essa palavra gerar, que aparece aqui no versículo 11, ela nem sempre significa que aquela pessoa ela foi gerada no sentido de que ela era filha, né? Mas essa palavra gerar, ela tem o sentido de ancestral, tá bom? Então, quando você vê assim, gerou, muitas das vezes isso não significa que o texto bíblico está falando de pai e filho. Muitas das vezes gerou uma forma de se referir aos ancestrais de uma pessoa, né? Pode ser um avô, pode ser um bisavô, né? Então a gente precisa entender a linguagem bíblica. Aí diz no versículo 12: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Então aqui no versículo 12, Mateus ele faz a menção do exílio na Babilônia. O que foi o exílio na Babilônia? O exílio na Babilônia ocorreu no ano 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor ele invadiu a cidade de Judá, ele conquistou a cidade de Judá, destruiu a cidade de Jerusalém e ele levou milhares de pessoas cativas para a Babilônia. Então esse aí foi o exílio a qual Mateus está se referindo, né? Vamos ler aqui o versículo 12, vamos passar aqui. Versículo 12 diz: Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel. O nome Zorobabel significa semente da Babilônia. E Zorobabel ele foi filho de Salatiel e neto do rei Joaquim. Zorobabel ele foi o responsável de restabelecer, de reconstruir o templo do Senhor. Então ele voltou ali do exílio na Babilônia, ele voltou como um governador dos judeus, e ele estabeleceu novamente o culto ao Senhor, reconstruiu o templo, e ele fez isso com a ajuda do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Vamos ler o versículo de número 13, que diz: Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Versículo 14, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, né? Vamos seguir aqui a nossa leitura bíblica. Versículo 15 diz: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então aqui nós vamos ver o nome de José. O nome de José. É importante você reparar que quando a Bíblia fala de José, aqui no versículo 16, a Bíblia não diz assim: José gerou a Jesus. Não. Mateus ele está usando essa linguagem sempre, né? Fulano gerou a Cicrano. Mas quando chega em José, ele muda a sua linguagem. Ele diz: José, que era marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então o texto não diz que José gerou
a Jesus. E isso acontece porque mais lá na frente, quando a gente for estudar sobre o nascimento de Jesus, nós vamos descobrir que o nascimento de Jesus foi um nascimento milagroso. A Bíblia nos diz que Jesus ele nasceu por meio de uma intervenção divina. O Espírito Santo veio sobre Maria, né? Então Jesus ele foi concebido por meio da atuação, por meio do poder do Espírito Santo. É por isso que Mateus ele muda a sua forma, a sua linguagem ao se referir a José. José, marido de Maria. Amém? E por fim aqui o versículo 17, que diz: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, repare que Mateus ele divide aí esse período da genealogia em três. Ele divide toda essa genealogia em três períodos. Três períodos de 14 gerações. É claro que a genealogia de Jesus não aparece aqui de forma exaustiva, com o nome de todos os ancestrais do Senhor Jesus. Não. Até porque, frequentemente, o judeu ele reduzia o nome das genealogias porque eles faziam isso até mesmo para facilitar a memorização da genealogia de alguém. Então, ele divide aqui, né, a genealogia de Jesus nesses três períodos de 14 gerações. E cada período desse está dividido ali em uma temporada da história de Israel. Por exemplo, de Abraão até Davi, nós temos aquilo que nós podemos chamar do governo teocrático. O que é um governo teocrático? É o governo exercido por Deus. Na história de Israel, a teocracia ela existiu ali desse período do Êxodo até Samuel. Ou seja, nesse período Deus ele governou por meio de Moisés, por meio de Josué e por meio dos juízes. Então, é o governo de Deus, né? E aí depois desse período dos juízes, depois de Samuel, o que aconteceu? O povo pediu por um rei humano, alguém que reinasse sobre eles, né? Rejeitando assim o governo de Deus sobre eles, né? Então, aí depois desse período, iniciou ali o período da monarquia, que é o período do governo dos reis de Israel. E depois do que o reino se dividiu, depois que Nabucodonosor destruiu ali a cidade de Judá, de Jerusalém, levou o povo para o cativeiro, iniciou ali o período da hierarquia. E esse período da hierarquia é o período ali do exílio, do retorno do povo até os dias do Senhor Jesus. Amém? Então, para finalizarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer algumas considerações para que a gente possa ver como é que a gente pode aplicar tudo isso que a gente comentou no nosso estudo de hoje, como é que a gente pode aplicar na nossa vida cada um desses princípios. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que a gente destacasse aqui sobre a genealogia do Senhor Jesus é que Deus ele sempre cumpre com a sua palavra. Deus havia prometido que ele abençoaria o seu povo, que ele enviaria alguém, o Messias, que ia trazer um novo tempo sobre a vida do seu povo, e assim ele fez quando ele enviou o Senhor Jesus. Conforme a gente for estudando o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que muitas vezes Mateus ele diz assim, para que se cumprisse aquilo que havia sido dito pelo profeta, pela palavra. Então, Mateus nos apresenta esse Deus que cumpre aquilo que promete. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele tem todo o poder para realizar aquilo que prometeu.
Então, o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Por isso nós devemos nos agarrar à sua palavra, confiarmos em suas promessas, porque fiel é aquele que prometeu. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre a genealogia do Senhor Jesus é que quando nós vemos aí tantas pessoas que cometeram tantos pecados, que tiveram uma vida ali sob suspeita, nós vemos que Jesus ele veio, né, a genealogia de Jesus é marcada por pessoas assim, porque Jesus ele se identifica com nós que somos pecadores. Jesus ele veio a esse mundo e ainda que ele não tenha cometido pecado, ainda que ele tenha vivido uma vida sem pecado, ele passou por tentações, ele passou por privações, por dificuldades, sentiu na pele o que é sofrer, o que é passar por adversidade, sentiu frio, fome, foi rejeitado, foi maltratado, foi desprezado, sofreu a pior morte que alguém pode sofrer, a morte de cruz. E tudo isso Jesus ele passou e ele se identifica conosco que somos pecadores. Creia que o Deus que nós estamos apresentando aqui, o Senhor Jesus, é um Deus poderoso para nos perdoar. É um Deus que se compadece das nossas fraquezas e é poderoso para nos ajudar, para nos socorrer, para estender a mão para nós. Amém? A terceira verdade que eu quero destacar aqui sobre a genealogia do Senhor Jesus é que quando Mateus apresenta aqui mulheres na genealogia de Jesus, mulheres estrangeiras, né? Nós precisamos enxergar esse Cristo que não impõe nenhum tipo de barreiras no seu relacionamento com os seres humanos. Não importa se você é homem, se é mulher, se você o lugar que você nasceu, o lugar que você pertence, isso não importa. Todas as pessoas, todos os seres humanos estão incluídos nesse plano de salvação do Senhor. E esse plano de salvação, meu irmão, inclui eu e você. Amém? Então, para concluirmos aqui o nosso estudo, a última lição que eu quero destacar aqui para vocês é que a obra de Deus ela não se limita por conta do pecado do ser humano. Deus ele realiza a sua obra por meio de pessoas comuns. É verdade que na genealogia de Jesus a gente vai encontrar pessoas que realizaram grandes coisas, mas realizaram grandes coisas confiando no Senhor. Mas nós vamos perceber também pessoas simples ali no meio, que nem por causa da sua simplicidade, por causa da sua pequenez, por causa da sua pouca relevância, deixaram de ser instrumentos nas mãos de Deus para que os propósitos de Deus se cumprissem. Então Deus ele quer usar você. Deus ele pode usar você na situação que você está, no contexto em que você está inserido. Deus ele quer usar você para cumprir os propósitos dele. Então entregue-se ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, à disposição do Senhor, para que Ele use a sua vida para abençoar pessoas e para alcançar muitas vidas, para que os propósitos de Deus se cumpram. Amém? Então, da mesma maneira como Deus usou pessoas de todas as classes para trazer o seu Filho Jesus ao mundo, Ele ainda continua fazendo isso nos dias de hoje. Amém? Ele continua fazendo isso, ele continua usando pessoas de todos os lugares, de todas as classes sociais. Porque para Deus, meu irmão, não existe impossível. Deus ele não olha para a aparência do ser humano, Deus ele vê o nosso coração, o nosso interior. Então que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Ao ler a genealogia de Jesus, tem muita gente que pula, né, a genealogia porque acha chato. E acha chato porque muitas das vezes não conhece um pouco do contexto histórico, não conhece aí os detalhes
daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Por isso é importante nós fazermos aí o nosso estudo de maneira mais aprofundada.